A Deus pela vida do nosso bispo José Carlos, nosso diretor de TV, que abriu para nós o espaço do estúdio de TV, e o nosso Wesley querido, que tem nos dado esse suporte aí na transmissão dos nossos cultos, agora Escola de Capacitação ao vivo, e você tem agora essa oportunidade, viu? Não perca, avise, comente com seus amigos, compartilhe, diga, olha, temos agora a Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual online. Eu quero agora, nesse momento que vamos ministrar a palavra, mais uma vez, tecer a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, os nossos bispos primazes, pela tão grande honra que me concedem, de ministrar num culto com esta monta, com esta responsabilidade, com essa holística de uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, apóstolo e bispa, um beijo carinhoso sempre para vocês, e o nosso sentimento, meu, da minha esposa, da minha família, de gratidão pela honra com que fomos recebidos nesse ministério desde o início, né, amor? Quando chegamos cheios de carências espirituais, e como somos pastoreados até o dia de hoje, ao ponto de podermos estar aqui, agora, sobre o altar, reproduzindo o altar apostólico. Se eu começar a falar aqui, acredite, isso é tão forte, tão lindo na minha vida, Lídia, que eu começo quase que a vir lágrimas de emoção no meu coração. Amém? Mas uma das coisas também que fazem parte do crescimento é controlar a emoção, né? E a gente tem avançado nisso também para a glória de Deus. A Ele sempre, inclusive, a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Pela graça de Deus, sou o que sou. Como disse o apóstolo Paulo, faço minhas as suas palavras. Não eu, mas a graça de Deus comigo tem feito grandes coisas às terças-feiras. E mais uma vez, estamos diante de um dia, vivendo um dia maravilhoso. Eu sei que Deus já manifestou hoje, por essa atitude, não é tanto daqueles que estão aqui presencialmente, como aqueles que se envolvem espiritualmente, de coração, pelas ondas da internet. Esta atitude já foi honrada por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Mas agora, nesses próximos 45 minutos, nosso culto termina às 12 horas, vamos ouvir o que Deus ainda tem a nos falar sobre o tema de hoje, a nossa aula 4, hein? Hoje, ainda neste livro maravilhoso do nosso apóstolo, provisão, olha, a provisão total de Deus, quer dizer, Deus tem provisão total. Nos dias que vivemos de escassez, de necessidade, de tantas afrontas aí, e incertezas, instabilidade total, Deus tem provisão total para os seus filhos. Graças a Deus por isso. Então, estamos na apostila, acompanhando aí com você essa apostila que começamos na primeira aula deste mês de janeiro, e estamos avançando com ela. Está totalmente atrelada à visão do Todo-Poderoso, que é a palavra apostólica, né, da revelação para este ano. E hoje chegamos a esse número 4 da apostila. Então, aula 4, número 4, item 4 da apostila. Estamos avançando dos capítulos 4 ao capítulo 11, na semana passada nós falamos o capítulo 4, falamos sobre José e sobre, né, mesma condição de José num ambiente hostil, e José viveu da forma como viveu. Hoje vamos avançar pelos outros tópicos, e escolhemos como tema forte para o dia de hoje, qual é o, volta lá por favor, não está aqui, perdão, está no meu só. É esse aqui, olha, o capítulo 7. Crise versus confiança. O tema de hoje, na verdade, que nós vamos estar fechando a apostila hoje, neste tema aqui, é o capítulo 7, crise versus confiança, tá bem? Mas nós vamos agora orar ao Senhor. Deus maravilhoso, sempre, Pai, ao ministrar a Tua palavra, eu oro a Ti, e declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico que cobre o ministério Cristo Vive, a visão que Tu tens
sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, para a última reforma protestante, Pai. Pela tua graça sou o que sou, usa-me e fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, querido Joel. Deus seja louvado. Eu quero agradecer mais uma vez pela vida de cada um que ministra neste culto, desde os ministros de louvor, a todos que ministram e trabalham arduamente para que tenhamos um culto, né, com qualidade. Não me canso de frisar nosso Joás, que tem sido um expoente. Parabéns, Joás. Oro sempre por você, e você sabe que eu sempre tenho dito que você é um filho que eu certamente gostaria de ter, e assim eu vejo você, viu? Com esse sentimento de carinho. Eu vou colocar você no meu testamento, tá bom? Mas é verdade, é de coração. Muito obrigado, Joás, por você ser essa pessoa tão dinâmica, tá sempre aqui correndo de um lado para o outro, e sem citar mais nomes, mas com certeza todos, às terças-feiras, têm sido pessoas assim, quase não tão com tanta jovialidade que o Joás tem, né? Mas desse nível. Graças a Deus, Deus tem separado pessoas muito especiais também para nos ajudar nas terças-feiras. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e pela sua vida, né? Mais uma vez, você que está no culto, presente aqui comigo hoje também. Mas, entrando no tema, feitos todas as saudações e agradecimentos que são importantes, na semana passada falamos sobre o capítulo 4, José é um homem de Deus num ambiente hostil e adverso, e nós mostramos que o que fez a diferença na vida de José, né, de fato, é que José foi retirado pelos irmãos, por uma vontade permissiva de Deus, claro, Deus estava naquilo tudo e permitiu aquele contexto. E o mais interessante é que José sabia disso, porque José foi retirado dos irmãos, foi retirado de Israel, seu pai, Jacó, mas tiraram José de Israel, levaram José para o Egito, mas não tiraram Israel de dentro de José, não tiraram o sonho de seu pai, o desejo de seu pai, aquele que tinha abençoado José com a túnica, tinha diferenciado ele dos filhos, e muito menos o sonho que Deus tinha dado a José, que confirmava tudo aquilo. Então José estava alinhado àquele sonho, e falamos muito disso na semana passada. Vale a pena você acessar o nosso canal do YouTube, o Missões Cristo Vive, né? E lá procurar a playlist da Escola de Capacitação, que nós temos todas as aulas, e temos a aula da semana passada, e falamos muito disso. Você vai entender a importância. Nós afirmamos que a mesma coisa acontece conosco. Nós somos de Israel, nós somos celestiais. Eu nasci em Durandé na carne, mas eu não vim de Durandé. Quando alguém perguntar a você, você está aqui no Rio de Janeiro, você é do Rio? Não, não sou do Rio. Você veio de onde? Eu vim do céu. Você vai quebrar muita gente, irmão. Eu estou preparado, estou esperando alguém me fazer essa pergunta. Tem muito tempo que ninguém me pergunta isso, não é? Mas quando chega para alguém hoje, só de brincadeira, assim, não sou carioca não. E vão falar assim, e você veio de onde? Você vai dizer, eu vim do céu. A pessoa vai, opa! Juju, então, com essas trancinhas poderosas, né, Juju? Faz assim, Juju. Olha, eu vim lá de trás. Faz assim, Juju, faz com o cabelo. Faz para o pessoal ver. Não, pro lado assim, dá aquela, bate cabelo aí. Olha só, gente, é Juju. Pena que não dá para focalizar agora na Juju, né? Porque a nossa câmera está fixa. Mas, gente, nobre está com tudo e não está prosa, né? Está lindo o penteado. Parabéns, né? Não é jocoso, não. É um elogio verdadeiro, que eu não faço isso, faria isso jamais com uma ovelha. Viu, Juju? É de verdade, está muito bonito. E, só que, de que eu falava? Falei do cabelo da Juju, até esqueci que eu falava, gente. Então, só que Juju, a pessoa olha para você assim, claro, né? Tu não é carioca. Você é da Bahia para lá, Juju. Tu é carioca? Carioca. Mas duvido, eu ia falar, duvido que seu pai era carioca. Nordestino, que eu não sei, rapaz. Nordestino. E ela casou com o nobre, que é nordestino. Então tá bem, vamos lá, se perguntar para o nobre, de onde você é?
ele vai dizer, eu sou do Nordeste. De onde você veio? Eu vim do Nordeste. Eu não vou dizer mais isso. De onde você veio? Eu não vim de Minas, eu não vim de Durandé, eu vim do céu. Eu nasci em Durandé. Entende, general? Eu nasci em Durandé, Minas Gerais, mas eu vim do céu. Então, se você entender isso e pensar que você veio do céu, o céu vai estar dentro de você. Os conceitos do céu, as características do céu. Lembra, assim na terra como no céu. E por isso que José, em tudo, Deus era com ele. Potifar viu que o Senhor era com ele, em tudo José prosperava. Então não vou dizer mais, que semana passada nós passeamos muito por isso. E vimos porque José, em todos os momentos, em todas as condições, ele tinha a provisão total de Deus. Em todo momento, José teve a provisão total de Deus. Ao ponto de um momento, o Josafá de novo, Potifar, porque rima, né? Em todo o tempo, Potifar chegou a dizer a partir de um momento, Potifar disse para José, olha, eu só aqui tendo que comer e tal, tudo que cuidar da minha casa, tudo aqui é por sua conta, você resolve. Quer dizer, tudo estava à disposição de José. Então, nós avançamos nisso e hoje chegamos ao capítulo 5, e onde começa dizendo assim, honra os votos feitos a Deus. Você sabe que aqui na página 63 do livro, nosso apóstolo começa dizendo assim, olha, no seu comentário, vamos ver um fato bíblico ocorrido com dois personagens que não cumpriram os seus votos. Sabe? E ele, então, enfatiza, nós não vamos, claro, ler o livro todo, e não traria você aqui para ler o livro, mas é interessante, e aí nós vamos passar algumas coisas aqui, vamos pegar apenas alguns detalhes, mas esse início ele diz, aparentemente, o apóstolo Miguel diz assim, aparentemente, parece haver nesse relato, parece haver nesse relato um rigor exagerado. Nós devemos levar em conta a ocasião em que o fato aconteceu, pois a igreja de Jesus Cristo estava sendo fundada, e o Senhor não poderia pactuar com a mentira e a dissimulação. Então, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? E eu não vou nem ler o texto todo, porque você já conhece, se você não conhece, leia em casa. Aliás, você deve ler a Bíblia em casa. Inclusive é bom que você tenha esse bom hábito, né, de estar comprando e adquirindo esse livro, que é maravilhoso, esse livro do nosso apóstolo, olha, e juntando a apostila. Se você não tiver a apostila, você pode entrar no Facebook, é bom que você se atualize, gente, não rejeite mais a internet, essas coisas, senão você fica fora da velocidade, o mundo hoje gira numa velocidade. Então você pode acessar a nossa página da Escola de Capacitação no Facebook, e lá você vai ter acesso às apostilas, que eu sempre posto lá, né, o arquivo das apostilas, e você vai fazer então uma releitura do livro na sua casa. Olha, o apóstolo aqui, ele faz abordagens tremendas, maravilhosas para você ler, tá bem? Mas, olha, pastor João Batista está aqui me saudando, amém, pastor João Batista está ligado conosco, hein? Conectado, glória a Deus. Pastora Dirce, pastor João Batista da nossa igreja que vive Pouso Alegre, pastora Dirce com a família conectada lá em Londrina, glória a Deus. Bispo Celso e bispa Solange da nossa Taubaté, igreja coordenada aqui pela sede, também estão ligados conosco. Nossa pastora Clarice lá de Ibura, conectada para a glória de Deus. Olha quantas igrejas conectadas, hein? Que bom, 4 igrejas distantes, olha, expoentes aí. Amém, sejam todos bem-vindos. Aline, olha, a nossa pastora Aline também lá de Porto Alegre, está conectada. Emílio Telatim, lá de Ipauçu. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Temos aqui, eu vou tentar ler, viu gente, aqui,
Eu estou aqui meio que me dividindo aqui com você no meu smartphone para pegar, né, no meu iPhone para tentar pegar aqui os nomes. Vai colocando, insiste, tá bem? Que eu vou tentar saudar você e honrar você que está nos honrando, não é verdade? Participando online da nossa escola de capacitação. Mas eu não vou ler todo o texto, porque você já conhece, quase que usam isso até poeticamente, mas o que aconteceu é que Pedro identificou, claro, ele estava totalmente ali envolvido por aquele momento de início da igreja, e eu pensava, gente, para vocês terem uma ideia, Pedro foi aquele discípulo para quem Jesus teve uma conversa e disse assim: Pedro, tu és pedra, tu és pedrinha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era um diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus, e depois Paulo explica isso. Paulo, quando fala em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Paulo fala em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tal. Quando ele fala que nós agora somos o tabernáculo, Paulo explica isso que Jesus estava conversando com Pedro. Ele estava dizendo: tu és uma pedrinha, mas esta pedra vai ser edificada a minha igreja e eu vou trabalhar na tua vida. Eu vou usar a tua vida. E Pedro, naqueles dias, naqueles momentos, você sabe que Pedro, por onde passava, gente, a sombra de Pedro curava. Pedro saiu falando e milhares de pessoas se renderam. Então Pedro estava ali numa autoridade, era o próprio Deus ali usando o Espírito da graça, este mesmo que está flacamantanai, fluindo da minha vida agora, com poder para curar, com poder para mudar situações, com poder para transformar vidas, com poder para tirar aquilo que tem que ser tirado das vidas que estão aqui, neste lugar, ou alcançada pela internet, e com poder para transformar e modificar e trazer o céu para a terra. E que mantanai, oh mantanai, rixemenei andarai. E esse mesmo poder que operava em Pedro naquele dia, era um poder que estava ali, irmãos, e viu aquela situação, porque o problema todo de Ananias e Safira, que vocês todos conhecem, que aí Pedro disse: olha, você mentiu, e ele, pum, caiu. Daqui a pouco, e naquele tempo era assim, morreu, já levou lá para os fundos, enterrou, 3 horas depois voltaram as pessoas que tinham, está no texto, tinham enterrado o Ananias, e chegava a esposa dele, toda contente, achando: pô, vou lá que agora estou no sucesso, meu marido deu aquela ofertona boa, gorda, tinha vendido uma propriedade, vou lá para a fama, vou para os anais da fama. Cuidado, irmãos, cuidado com essa coisa de fama. Não misture fama com importância. Não se assuste se a gente não sair desse versículo, eu não estou nem aí, desculpe. Porque quando eu estou aqui, meus amados, é para que Deus fale aos nossos corações. Acredite, eu coloquei nossos porque fala comigo também, não é só contigo não. Cuidado com fama, porque fama não tem nada a ver com Deus. Cuidado com aquelas pessoas, não tem nada a ver com Deus, irmãos. Minha mãezinha diria, fama não põe cama. Não confunda fama com importância. Geralmente, a importância traz fama para alguma pessoa. Mas nem sempre a fama quer dizer que alguém é importante. Nem sempre. Muitas vezes não, por causa da falsidade. E era o que estava acontecendo aí. E foi como Pedro, com a voz de Deus, que estava usando Pedro naquele momento, indagou e disse: olha só, não era melhor você não ter vendido a sua propriedade, porque havia um acordo. Era o momento de juntar forças, de unir forças, e, sabe, eles fizeram um voto, disseram: não, nós vamos vender nossa propriedade, vamos trazer tudo para abençoar então vocês, para abençoar este momento. E eles não fizeram o que tinham prometido. E Deus foi rígido naquele momento, era quase que uma situação exemplar. E não deixou passar em branco. E mais, irmãos, porque eu estava ali nesta madrugada, numas tertúlias com Deus, pensando nisso, dizendo: mas Senhor, então tu mataste aquele homem, mas nós não vivemos no tempo da graça? E Deus disse: eu não. Desculpe, irmãos, eu falar assim, mas essa conversa assim de Deus comigo mesmo, posso dizer como Paulo disse aos Coríntios, às vezes agora
não Deus, mas eu, mas nos meus pensamentos, é como se Deus dissesse, eu não. Você imagine uma pessoa que estava totalmente envolvida com a fé, porque Ananias e Safira eram pessoas de fé, poxa, eles chegaram a vender, eles queriam, mas eles deixaram entrar um dardo do inimigo e acabaram fraquejando, irmãos. Assim que eles venderam, a intenção era essa, por isso que eles disseram isso, mas esse aqui é o problema. Nós temos que vigiar a nossa mente o tempo todo, porque a nossa carne é fraca, porque o mistério da iniquidade já opera, porque os dardos inflamados são muito fortes, são desproporcionais. Porque na graça Deus não está matando ninguém mais, irmãos. Agora, eu vi nitidamente aquilo ali, desculpe, como psicanalista clínico, eu posso dizer para você, uma pessoa, quando ela é afrontada ou confrontada veementemente, e aquele homem viu que era Deus na vida de Pedro ali, irmão, aquele cara infartou na hora. O cara infartou. Pum, caiu, apagou. E a mulher veio depois, pum, de novo. Ah, mas por quê? Porque Deus é onisciente, ali era a voz de Deus, e depois Pedro disse, agora vai acontecer o mesmo com você, ela caiu também. Irmãos, acredite, olha, eu estou aqui com arrepios espirituais, amados, porque às vezes eu digo para minha esposa, amor, tem coisas que eu não gostaria de ver, mas eu vejo já na obra de Deus. Tem coisas que eu vejo, desculpe, às vezes até no nosso meio, amados. Desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Estou aqui com esmero, eu estou aqui com autoridade apostólica, eu estou aqui reproduzindo o chamado apostólico sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. É com intrepidez, é com autoridade, irmãos. E é assim há quase 20 anos ou 21 anos que eu estou aqui. Eu já cheguei a sentir medo disso. Um dia Deus disse, mas você não tem que temer, você tem que fazer. É com Deus. Eu estou aqui colocado por Deus. É Deus quem determina, porque eu tenho que temer, eu tenho que dizer. Dizer o seguinte, amados, muitas vezes eu vejo coisas e eu digo, amor, não gosto nem de ver, mas é previsível. Há poucos dias, numa viagem, conversava com os bispos de São Paulo, e eu dizia, eles falavam de uma situação, e eu disse para eles estavam até conversando com os pastores, eu interrompi um pouquinho naquele momento, estávamos juntos, e eu disse, olha, está tudo na Bíblia, eu não vejo novidade nisso aí, tudo que estava acontecendo, e que eles estavam comentando sobre uma situação, disse, está na Bíblia. É que as pessoas não olharam para a Bíblia, que as pessoas não entenderam. Então, irmãos, o poder, sabe, de Deus, que nós temos que... Aí a gente pensa, mas espera aí, mas o poder da vida e da morte não está em Deus? Está. Só que existe uma coisa chamada vontade ativa e permissiva de Deus. A vontade ativa de Deus, para nós, sabe qual é? É que todos nós vivamos nesta terra e tenhamos ditosa velhice e manifestemos a glória dele aqui na terra. E ditosa velhice para Deus é cumprir o chamado dele. Bispo João Batista morreu aos 33 anos. Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque João Batista podia ter dado uma segurada lá no ministério dele, ele continuou fazendo o ministério, começou a trazer problemas, os discípulos já estavam discutindo com os discípulos de Jesus e tal, quem sabe, não sei. Mas também podia ser que João Batista já tivesse cumprido todo o seu processo e tal, e Deus permitiu aquela morte trágica de João Batista. O cara vem, come gafanhoto no deserto, prega no deserto, mel silvestre, e batiza aquelas pessoas várias vezes, toda vez que a pessoa voltava tinha que ser batizada, depois morre aos 33 anos com a cabeça num prato? Eu não sei. Mas e Jesus? Morreu crucificado aos 33 anos de idade, foi uma morte prematura? Ih, olha lá, não envelheceu. Não, irmão, Jesus veio com um projeto. Então, primeiro, vamos deixar essas questões com Deus, porque nós sabemos que temos um projeto com Deus. Qual é o projeto de Deus? É que nós, nesta terra, sirvamos para a glória dEle. É isso. Esse é o projeto, é a máxima de Deus. É que o nome dEle seja glorificado nesta terra. É que o céu seja visto nesta terra. A criação de Deus foi para isso nas nossas vidas.
Então nós temos que entender que quando nós mexemos com Deus, e aí é que eu vou dizer, quanto mais você vai avançando, mais você vai estando alinhado a isso. Então, Deus, a vontade permissiva de Deus naquele momento foi que realmente aquele homem tivesse aquele impacto tão grande, infartou, morreu. Depois a mulher a mesma coisa, uma vergonha maior ainda, caiu lá e morreu junto, e pronto. E daí? E daí que isso tem que servir de lição para nós, irmãos, para nós entendermos que nós precisamos buscar esse eixo. Bota aquele quadro, a gente vai mostrar aquele quadro várias vezes hoje, ô Joás, porque ele é um quadro que sintetiza o nosso tema. Nós temos que entender este eixo sobre a face da terra, que é um direito nosso. Nós estamos aqui, nós temos segurança, que é o Efésios 2:10, que eu já mostrei para vocês, que nós somos feitura dele. Vou ler o versículo todo agora de Efésios 2:10. Bota lá, eu deixo o Jorge meio loucão, né? Primeiro vamos lá, Jorge, no Efésios 2:10. Mas nós vivemos nesse eixo do Efésios 2:10, e é só o que a gente tem que fazer nessa terra, para nos dar tranquilidade. Então a gente tem que pensar que se você, e eu vou dizer, nós vivemos no ministério apostólico, amados. Nós vivemos no ministério apostólico. Eu às vezes vejo pessoas se comportando, até mesmo no nosso ministério, com atitudes e sabe, comportamentos mentirosos. Desculpe, eu tenho que falar da nossa casa, porque é aqui que eu vivo, da nossa família aqui. E às vezes eu vejo pessoas com comportamentos que eu fico vendo, isso não vai dar num bom resultado. Porque estão brincando com Deus, e aí tem Gálatas 6:7, não está no telão, nem vou pedir para ele colocar, está na minha mente, no meu coração. Gálatas 6:7, quando eu falo 3 vezes, é para decorar. Diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então precisamos ter atenção com isso, porque o colher está nessa permissão de Deus, como também o semear. Deus nos deu a oportunidade para isso. E isso não é livre-arbítrio, isso é comportamento, isso é obediência. Nós fomos postos para obediência. Então nós precisamos entender, e esse exemplo de Ananias e Safira foi um exemplo, é uma questão, irmãos, que nós chamamos no direito, por exemplo, se pudéssemos assim dizer, de punição exemplar. Deus permitiu que houvesse uma questão assim tão forte. Então entendam uma coisa, se você faz um voto a Deus, cumpra esse voto. Sabe por quê? Porque vai te dar paz. Se você tem insegurança ainda, não vote, não faça para aparecer. Desculpe falar assim, irmão, mas não faça nada na casa de Deus para aparecer. Não fique prometendo mundos e fundos, não fique, olha, desculpe, volto a dizer, mas existe, que eu atuo nessa área também no nosso ministério, e eu sei. Existe, tem gente que levanta a mão, o apóstolo faz uma campanha, às vezes para o telão, 100 pessoas levantam a mão só, desculpe, às vezes 70% entregam a sua participação. Desculpe, meio que, bicho, você está lavando roupa suja? Não, estou dizendo para você que essas coisas ainda acontecem. E às vezes a pessoa não morre, claro, mas ela vive uma expectação de juízo, sabe por quê? Porque ela levantou a mão, ela sabe, ela é da fé, ela é dos nossos, a maioria, 2/3 são salvos, irmãos, e a palavra de Deus diz aos hebreus, quem é de Deus vem expectação de juízo e fogo, ele diz, lá em Hebreus ele diz, expectação de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir o adversário, ou seja, que fogo é esse, irmãos? É o fogo do inferno, e a pessoa diz, ai está queimando, ai está queimando, ai está queimando, ai, está queimando, né? E pula para lá, pula para cá, e vive a vida toda assim, por quê? Porque vive brincando com Deus. Então não brinquemos com os nossos votos. Eclesiastes 11:4 e 5, desculpe às vezes ser tão veemente, mas acredite, eu sou comigo também. Isso aí, quando eu falo assim para você, meu irmão, eu estou me corrigindo aqui, você não tem noção. Eclesiastes 11:4 e 5 diz assim, quem somente observa o vento, nunca semeará. Já viu aquela pessoa que observa o vento, irmão? O vento nunca está bom, irmão. Ou o vento está forte ou está fraco. Ou está forte ou não tem vento. Nunca tem vento bom. E ele diz, o que olha para as nuvens, nunca cegará, porque vai sempre aparecer uma nuvenzinha no final da tarde. Onde não aparece uma nuvem, irmão? Muito difícil.
Por mais que o céu seja de brigadeiro, vai ter uma nuvem em algum canto. E ele diz, olha, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra, questão de honra, isso é mandamento, amados, isso é ligação. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 a 6, diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quando cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas com a tua boca, te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Irmãos, sabe, as situações ficam garroteadas, porque você faz um compromisso com Deus e não cumpre, simplesmente. Não pense que você, eu vou enganando um, vou enganando a outro. A Deus não engana, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, eu estou pulando aqui algumas páginas que você está vendo, né? Mas entenda que é importante você pensar nisso. Primeiro, né, na página 71, nosso apóstolo coloca aqui, ele faz uma abordagem sobre dízimo, e ele coloca aqui, olha, ele faz aqui uma abordagem com 4 letras, né, e especifica, ele diz, letra A, o dízimo é santo, né, ele coloca tipo uma lista. Letra B, de pensamentos que você precisa ter com relação à sua vida financeira. Letra B, eu faço parte dos que têm as bênçãos de Abraão. Letra C, eu quero viver, página 72, em abundância, porque semeio com alegria. E vice-versa. Né? Eu quero viver em abundância porque semeio com alegria, porque semeio com alegria, eu vivo em abundância. Letra D, não tenho sentimento de perda ao dizimar, pelo contrário, estou investindo na minha vida e família. Então, ao fechar esse tópico, ele faz essa explanação aqui desses 4 itens importantes. E aí nós chegamos à página 73, no capítulo 6, que ele fala sobre a inconformidade cristã com o presente século. Então, este momento aqui, que vale a pena, como eu digo sempre, você pegar esse livro e ler, o que o apóstolo fala nessas páginas, tremendamente, sobre a nossa postura, a nossa posição, alguma coisa que eu defendo aqui há 20 anos também. Nossa escola de capacitação é focada sempre, né, muito nessa questão individual, na postura, e o apóstolo trata muito disso aqui nessa parte também do livro. Mas eu vou pegar apenas aqui alguma coisa na página 73, na introdução, já quando ele diz assim, estamos vivendo dias marcantes. Olha, isso nunca muda. Isso nunca muda. Nós aqui na Terra, todos, desde os primórdios, você vai ler, sempre são dias. Viver é um desafio. Viver é o grande desafio, disse o grande Freud. Né? Pai da psicanálise. Viver é o grande desafio. Não há maior dor que a dor do existir. Então, estamos vivendo dias marcantes, dias extremamente importantes, como povo de Deus. Coisas grandiosas estão sendo faladas e reveladas por Deus, a igreja de Cristo. E isso a cada dia se avança. Olha o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Estamos hoje no última terça de janeiro. Amanhã é o último culto de janeiro. Chegamos ao final do primeiro mês do ano de 2018. E daqui a pouco vamos estar celebrando o Réveillon de 2018. Fique muito atento. Estamos com uma palavra que foi trazida, irmãos, que nós podemos viver na visão do Todo-Poderoso. Nós precisamos viver na visão do Todo-Poderoso, como aquele profeta de olhos abertos, de joelhos diante do Senhor, mas de olhos abertos. Submisso ao Senhor, mas com visão, sabe, atento, alinhado, alerta.
com discernimento. Então, nosso apóstolo usa, não é, aqui Romanos 12, 2, em todo esse, para você ter uma ideia, em praticamente aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como se não bastasse, né? Sem nenhuma misticismo, o número da perfeição, 7 páginas o nosso apóstolo fala sobre isso, que lindo. Isso tudo norteado por Romanos 12, 2, onde diz: e não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, na página 84, eu grifei aqui alguma coisa para ler com você, de todos esses comentários das 7 páginas, onde o apóstolo diz assim: apesar das dificuldades, o apóstolo Miguel Ângelo, apesar das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, apesar de todos os problemas, apesar de, só ver aqui, vamos lá, olha, a nossa Bernadette Pulga, lá de Xaxim, também está ligada conosco, glória a Deus. Pastora Dina, do nosso núcleo Fortaleza, está informando aqui seus dízimos também, está online, glória a Deus. Olha, e aí diz o apóstolo Miguel Ângelo aqui no livro: apesar das dificuldades, ou seja, todos nós enfrentamos dificuldades, irmãos. Lembra que eu falei na semana passada daquela palavra que o apóstolo usou no livro falando de José, que José se encontrava, Rosa, num beco sem saída. Quase que eu disse, então o tema de hoje, semana passada, eu disse, poderia ser beco sem saída, né? E aqui volta o apóstolo dizendo, no dia a dia, apesar de todos os problemas que nos afligem, né? E de passarmos por essas dificuldades, enfrentarmos esses problemas, ou seja, todos em determinados momentos, e quiçá várias vezes por dia, nos achamos em beco sem saída, não é verdade? Parece que está sem saída. Para a nossa carne, tudo vai ser beco sem saída. Ele diz assim, eles nos atingem e ferem. Aí ele diz, nós temos que ter coragem e estrutura para dizer não ao que o século nos oferece. Século que do original é mundo, né? Quando a Bíblia fala deste século, fala do mundo, o que este mundo nos oferece. Nossa economia é diferente. Porque o nosso Deus, em sua expressão de glória, já solucionou nossos problemas, já afastou as dificuldades e já supriu cada uma das nossas necessidades. Poderia até fazer uma remissão aqui e colocar Filipenses 4,19, né? Que faz uma máxima, Filipenses 4,19, é a máxima da nossa condição celestial aqui na terra. Diga comigo, Filipenses 4,19 é a máxima da nossa condição celestial aqui na terra. Diga, apesar da máxima da economia. Sabe por quê? Porque a máxima da economia diz assim, os consumos são ilimitados e os recursos são escassos. E Filipenses 4,19, não precisa colocar no telão não precisa procurar não, Jorge. Não dá tempo, você deve ler em casa, acredite, está na minha mente, no meu coração. Filipenses 4,19, Paulo diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, eu sei de cor, irmão, não estou lendo em lugar nenhum não, em Cristo Jesus, na versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, o grego koiné, que é o grego popular, né, que é mais obediente a todo o original, ele diz assim, em Cristo Jesus há de suprir, isso não é soberbo, isso é segurança, isso é Deus na minha vida para falar com você, claro. Ah, bispo, eu não consigo decorar igual você. Claro, irmão, obrigado que você não consegue, né? Deus deu isso para mim, né? Esse dom, esse talento. Mas acesse lá a nossa página depois e assista, vale a pena. A escola de capacitação várias vezes, vai melhorar a sua condição também. Mas ele diz então Filipenses 4,19, eu já falei várias vezes, né? Quem sabe você decora pelo menos que isso está em Filipenses 4,19. E ele diz, há de suprir em Cristo Jesus,
cada uma das suas necessidades. Mas o segredo desse versículo, que Deus já me mostrou há muito tempo, não está em suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Está lá no início, quando ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Quer dizer que Deus tem uma riqueza em glória, e segundo essa riqueza em glória, é que Ele supre as nossas necessidades. E a riqueza em glória de Deus é ilimitada. Ah, mais forte. Continua aí, Carlos Henrique. Tem gente que não aplaudiu, não. Aqui a gente insiste. Ser bobo, senhor, né? Diria o Néstor da Capitinga. Tomou de canudinho essa, Lídia? É, de canudinho. Entendeu agora? Aquele quadro precisa vir aqui, Joás. Aliás, desculpa, antes do quadro, coloca de novo Efésios 2:10. Coloca de novo, porque Efésios 2:10 é o eixo do quadro. Somos feitura dele. Irmão, vou te dar uma dica, não dá para decorar a Bíblia toda. Tem gente que, eu vou decorar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia 200 vezes. Irmão, Bíblia não é livro. Bíblia do hebraico é o livro, é diferente. O livro. É uma coisa mais abrangente que um livro para você ler. Sabe? Então, eu vou te dar uma dica, procure pelo menos textos importantíssimos, que vão ser quase que cheques assinados para você passar em situações complicadas. Mas não são palavras, não. Não é para usar isso aqui como uma palavra, um amuleto, uma palavra de, motivacional. Não, irmãos. É palavra de vida mesmo. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui nesse ministério com o nosso apóstolo é exatamente essa importância de ter a palavra na mente. Esse é um dos textos que eu tenho. Sabe, Efésios 2:10, olha, somos feitura dele, amado. Isso tem que te mostrar de onde você veio. Eu não vim de Durandé, eu vim do céu, eu vim de Deus, eu sou feitura dele. Não, mas você não foi quando o papai e mamãe, João Anacleto e Luísa Benedita, não, amei demais, obrigado, Senhor, pelos meus paizinhos, que já foram recolhidos ao seio de Abraão, já descansam das suas obras, fizeram muito bem o seu trabalho, tanto que eu estou aqui hoje, graças a Deus, mas não foram eles. Antes deles, eu fui formado em Cristo Jesus. Para quê que tudo foi feito? Para que isso aconteceu? Tem que saber isso, irmão. Isso aqui é a tua estrutura de vida. Estrutura de vida celestial para viver bem aqui na terra. Para boas obras, as quais você que se lasque, como diria o bom carioca. Paulista, sei lá quem usa isso, não é o nordestino, né? Tu que se lasque, né? Vai ter que comer muito mandioca, aquela inhame que parece um abacaxi que eles cultivam lá. Não, irmão. As quais Deus de antemão preparou, para que andasses nela. Aqui, desculpe, tem gente que não quer nem andar, cara. É só andar, meu amigo. Joãozinho, só precisa andar. Mas tem gente que nem andar quer, meu irmão. O cara quer ser empurrado, sabe como é que é? O tempo todo. Poxa vida, nem na descida. Quando chega na descida, trava, meu irmão. Na subida é dor nas costas, na descida é dor no joelho. Sempre tem uma desculpa. Então, quer emagrecer, mas nem caminha, né, Valéria? Então, olha, é só andar nas obras preparadas de antemão. Aí vamos lá naquele quadro. Eu tenho 5 minutos só, meu Deus, como a hora voa. Ver, ser, querer, ter, não reter. Teoria do círculo da prosperidade. Aqui embaixo tem um Down. Às vezes a pessoa pergunta, o que é isso, síndrome de Down? Não, é Daniel Anecleto de Oliveira. É porque papai do céu me deu, então eu assinei, tá bem? Com humildade, mas é que só para você saber, se quiser cortar, tem que cortar ali acima do branco, senão, né? Tem gente que gosta de cortar, postar e corta. É feio isso, né? É bom você honrar quem merece honra, né?
Mas tem gente que não sabe isso ainda. Mas vamos aqui continuar a ler essa conclusão aqui, que o apóstolo diz assim, olha, Deus já solucionou os problemas, já afastou a dificuldade, já supriu cada uma de nossas necessidades. Deus quer prosperar a nossa vida, quer prosperar o seu povo, muito além do que possamos imaginar, por duas razões. Aí ele coloca, número 1, para que suas promessas se cumpram. Número 2, para que o seu povo tome posse das bênçãos de Abraão, com acesso aos bens do Senhor. Então você está entendendo? Nessas 7 páginas, onde o apóstolo faz uma abordagem maravilhosa sobre não nos conformarmos com este século, a síntese que a gente traz hoje é essa. E aí nós entramos no capítulo 7, crise versus confiança, que é o nosso eixo do tema de hoje. Nós vamos fechar em 5 minutos. Faltam 3 minutos para meio-dia, eu te peço mais 5, em 8 a gente fecha, combinou? 8 minutos, só quero 5 a mais, só vou passar 5, tá bem? Então, olha, Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 3, deixa eu ver aqui como é que está a apostila. Olha, que bênção, é só mesmo esse versículo, é isso mesmo. Estou certinho com o tempo, graças a Deus. Olha, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Ou seja, Isaque está no momento de crise, no momento de seca, e Isaque diz, olha, eu vou procurar ajuda, eu vou lá no ímpio, eu vou, sabe quantas vezes, irmãos, quantas pessoas acreditem do nosso ministério, quantos aposentados, pensionistas, estudantes que estão de férias, não fizeram igual o Pelezinho fez, que está aqui conosco nesta manhã, e recebeu uma palavra profética. Quantos colegas seus poderiam estar aqui hoje? Você estava, e Deus já está gerando, Pelezinho, na tua vida, receba. Sabe? Está lá, tem gente que está procurando, tem gente que aproveitou a procurar emprego, outro foi fazer isso, ou foi fazer aquilo, e deixou de estar aqui, bebendo, sabe, se alimentando, crescendo. E havia um juramento feito a Abraão, você tem que vir à igreja, não é por causa do bispo Daniel, sabe, não é por causa do apóstolo Miguel Ângelo, não é por causa da bispa Rosana, não é por causa... Você vem por nossa causa porque nós reproduzimos Cristo na tua vida, mas porque você vê Cristo em nós, é diferente, sabe, eu digo que quem agrada aquele que agrada a Deus, aí tudo bem, aí eu aceito, mas sabe, Rosa, já tem muita gente que vinha por causa do bispo Daniel, sabe, trazia bolinho de limão, um dia era bolinho de limão, outro dia era presente para minha filha, outro dia era isso, outro dia era aquilo, na primeira chance, sabe, não tinha nada a ver com o bispo Daniel, ou só tinha com o bispo Daniel, não via o sacerdote na vida do bispo Daniel, então não fica. Agora quem vê, fica. Há quantos anos vocês estão aqui, né? Quem vê, fica. Quem vê mesmo que trabalha igual uma norma, não pode vir sempre e tal, vem um mês, daí 2 meses, não é verdade? Mas aparece, tem gente que vem aqui uma vez por ano, quando está de férias, a gente sabe disso. Glórias a Deus por isso. Agora, tem pessoas que poderiam estar aqui hoje e não estão, amados, acreditem. Não entenderam ainda a promessa de Deus. E Deus falou para Isaque, olha, eu prometi a teu pai. Prometi ao teu pai, não desças ao Egito, fique aqui, né? Fica aqui. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, faça, irmãos. Um dia a bispa Rosa disse, eu sinto um chamado para estar aqui na terça, nos disse, não foi? Dissemos, amém, vem aqui. E ela veio, está aí, ó, até hoje. Glória a Deus, 19 anos já. Meu Deus, a idade da minha filha, da Daniele, está vendo? Então, amados, o próximo texto, vamos lá, 12, semeou Isaque. Isaque obedeceu, nós temos que obedecer. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quando você obedece, quando você faz o que Deus manda, a bênção de Deus se manifesta, irmãos. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo.
Então Deus já tinha prometido a Abraão. Deus disse, olha, era seca naquela terra, e Deus falou para Abraão, foi diferente, falou assim, vai lá para uma terra que eu vou te mostrar e tal, e fez 1000 promessas a Abraão. Era a terra onde Isaac agora estava. Disse, agora Isaac, está aí a tua terra, é aqui que você tem que semear. E essa questão aqui, fechando, tem 1 minuto e meio para isso, importante a gente entender, e eu errei muito, olha, no início, você sabe que a minha mente era tão fechada com essa visão, que às vezes eu pegava, até para essas campanhas de televisão, às vezes eu ia lá e 0800, não sei o que, e eu pegava, estou falando de mim, irmãos, eu muitas vezes administrava o meu dízimo, eu pegava e dava uma parte lá, outra parte eu dava numa igrejinha menor, dizia, não, vou ajudar aqui, e olha que meu dízimo não era tão grande assim, mas eu, sabe, graças a Deus hoje está bem maior que naquela época, graças a Deus, e está bem menor do que amanhã quero mais ainda, que o fruto da justiça é multiplicado, né? Mas olha, não administra deixe que o nosso apóstolo, o ministério Cristo Vive, é que tem que fazer isso, sabe, semeie aqui a tua vida, você que está sendo atingido, alcançado, e já tem se alimentado e bebe desse altar, semeie aqui nesta igreja. O nosso chamado é muito forte, é para a última reforma protestante, amados. Sabe, semeie onde Deus te manda semear, obedeça, sabe por quê? Porque Deus, o interessante é que Ele não só ficou, Ele não apenas ficou rico, Ele ficou riquíssimo, prosperou, em tudo, Deus lhe deu tudo. A provisão de Deus é total. Nós só precisamos obedecer, amados. O apóstolo fecha aqui na página 94, ele diz assim, Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Afirmar isto não é vaidade nem soberba, é fé. Quando o povo de Deus não pensa desta forma, é sinal de que ele está conformado com o esquema deste mundo. Deus não te predestinou para que fosses um derrotado, mas para que sejas um vencedor. Qual foi o segredo de Isaac? The secret, né? O segredo. Ele não se conformou com este século. Ele era um semeador. A Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Já falei, Gálatas 6:7, né? E assim está escrito, nós cremos. Isaac ficou rico a partir de uma semeadura em tempo de crise. Ele creu na palavra do Senhor, na palavra de Deus. O Senhor, do nada, faz tudo. Deus é fiel e a sua palavra se cumpre. Então, amados, a verdade é esta. O quadro para a gente fechar. A síntese da provisão total de Deus. Ter a visão. Nós estamos na visão do Todo-Poderoso. Procure ver o que Deus tem. A cada manhã, como se fosse numa oração de 1 Coríntios 2:9, você diga, Senhor, o que temos para hoje? Converse assim, diga, Senhor, o que temos para hoje? 1 Coríntios 2:9 diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Diga, Senhor, o que temos para hoje? E comece o seu dia alinhado, veja a obra de Deus na sua vida, e depois você tem que se sentir de Deus, se sentir importante, se sentir alguém nesta terra com esse chamado diferenciado. Você tem que se sentir especial. Isso não é soberba, meu amado, isso é segurança, isso é visão. Depois você tem que querer viver Deus nessa terra, viver o céu nesta terra. Depois você tem, sabe, que entender e tomar posse, receber e buscar ter, porque você tem direitos, prerrogativas de Deus para ter nesta terra. Isaías 1:19 diz o melhor desta terra. Depois não reter, seja generoso, sabe, multiplique, seja um multiplicador, seja um influenciador, seja parceiro, ajude, oriente, no que você puder, se for financeiramente, ajude financeiramente, se for uma palavra, um conselho, sabe, faça, esteja pronto a repartir, esteja com o coração aberto para ser bênção, irmão, seja bênção. O grande segredo está lá em Gênesis, quando o Senhor disse a Abraão, ele disse, sê tu uma bênção. E aí sim, abençoarei os que te abençoarem.
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, está lá em Gênesis 12. Se tu uma bênção. Aponte para o seu irmão e diga: se tu uma bênção. Diga: provisão total de Deus. Diga, volta no quadro, filhinho, por favor. Ele ia botar lá para mim, né? Joás é rápido. Obrigado, Joás, mas não dá tempo não. É ver, ser, querer, ter e não reter. Viu? Ver, ser, querer, ter e não reter. Teoria do ciclo da prosperidade. Assim seja. Assim disse o Espírito da Graça. Provisão total de Deus. Na visão do Todo-Poderoso. Vivendo na visão do Todo-Poderoso. Custe o que custar. Doa a quem doer. É palavra profética. Eu recebo para a minha vida e compartilho com a sua vida. E com você, internauta, que nos acompanhou até agora. Bem-haja. Assim disse o Senhor, assim disse o Espírito da Graça. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, dar a bênção final. Passei aqueles 5 minutos, obrigado pelos 5 minutos que você nos deu. Glórias a Deus. A Bernadette, olha lá de Londrina, né, amor? Está aqui também participando conosco. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tantos benefícios. Que darei, Senhor? Por tantos benefícios. Que te daremos, Pai? Estamos vivendo na visão do Todo-Poderoso. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, na vida daqueles que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. E o povo que recebe para viver, para experimentar a provisão total de Deus. Diga amém. 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 Graças a Deus.